Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dossiê que joga uma luz bem incômoda sobre o sistema de justiça de uma cidade em Minas Gerais. A gente vai desvendar uma teia de alegações muito sérias que começa com o drama de uma criança de 2 anos, mas que nos leva a questionar a própria imparcialidade da justiça lá em Varginha. Essa frase, ela é o coração de toda a denúncia. E não é só sobre um pai e uma filha, não. É o ponto de partida para uma investigação que alega uma disfunção profunda no sistema. Uma decisão judicial que, segundo os documentos que a gente analisou, é só a pontinha de um iceberg muito, mas muito maior. É aqui que tudo começa. Um caso que, à primeira vista, parece comum, lá na vara de família. Só que essa disputa ia acabar se tornando o estopim para expor o que os denunciantes afirmam ser uma poderosa rede de influências. E aqui está o ponto central da história. Um juiz determina que um pai só pode ver a filha de 2 aninhos de idade por uma tela. A denúncia é chocante não só pela decisão em si, mas pelo que supostamente faltou. Qualquer tipo de laudo psicológico ou base técnica. Isso, claro, já levanta uma suspeita imediata sobre como essa decisão foi tomada. Para entender a fundo essas alegações, a gente precisa conhecer os 3 personagens principais dessa história. As funções deles e principalmente as relações entre eles são o que, segundo os documentos, transforma esse caso numa controvérsia sistêmica. Então vamos lá. Temos o juiz Antônio Carlos Parreira, o advogado da mãe, Márcio Vani Benfica, e o promotor Aloísio Rabelo de Rezende. Olhando assim, parecem só os papéis normais de um processo, certo? Pois é, só que o dossiê alega que as conexões entre eles vão muito além das paredes do tribunal. E qual seria o fio que, segundo as denúncias, conecta esses 3 homens? Não é o tribunal, é uma instituição de ensino local, a FADIVA. A FADIVA, a Faculdade de Direito da cidade, não é só um pano de fundo, sabe? De acordo com o dossiê, ela é o ponto de encontro que entrelaça a vida profissional desses homens. E a estrutura dessa relação é a chave para a gente entender toda a denúncia. E aqui, o suposto conflito de interesses fica bem claro, bem visual. O advogado, Márcio Benfica, é vice-presidente da fundação que controla a FADIVA. O promotor, Aloísio de Rezende, é professor lá, ou seja, na prática, ele é um funcionário da estrutura da família do advogado. E o juiz, Antônio Parreira, ele é um ex-aluno celebrado pela mesma instituição. As linhas começam a se cruzar de um jeito perigoso. A alegação aqui é bem direta. Como pode existir imparcialidade? O promotor tem uma relação, digamos, de subordinação funcional com o advogado, e o juiz tem laços de gratidão com a mesma instituição. O dossiê basicamente pergunta: a balança da justiça pode mesmo ficar equilibrada nesse cenário? E para entender o peso dessas alegações, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque, segundo os documentos, isso não é um caso isolado, mas sim o eco de uma história que atravessa gerações, envolvendo as mesmas famílias e a mesma instituição. Pensa comigo, nos anos 60, os pais, um juiz e um político, fundam a FADIVA. Nos anos 70, eles são investigados pela Polícia Federal por supostamente usar suas posições para benefício próprio. Agora, décadas depois, os filhos ocupam posições de poder parecidas, um como advogado, o outro como promotor, com a mesmíssima instituição no centro de tudo. A alegação que fica no ar é poderosa. A história está se repetindo. Este aqui é um documento da época que faz parte da denúncia original. Ele menciona uma campanha difamatória contra o juiz de então. Fica claro que essa desconfiança sobre a justiça local e as alegações de influência, elas não são um fenômeno recente. E essa citação, tirada de um relatório da Polícia Federal dos anos 70, é avassaladora. Ela sugere que essa percepção de favoritismo era algo que todo mundo sabia. A questão que o dossiê de hoje levanta é: será que essa percepção realmente sumiu ou ela só mudou de cara? Com todo esse contexto histórico em mente, vamos voltar para os dias de hoje. O dossiê vai além das conexões pessoais e descreve táticas bem específicas que, segundo as alegações, são usadas para manipular o sistema por dentro. O primeiro conceito tem um nome complicado: cronotoxicidade processual. Mas a ideia é a denúncia de que o tempo é usado como arma. Para os amigos do sistema, os processos voam. Para os oponentes, eles se arrastam, sem fim, transformando a espera numa forma de tortura psicológica e financeira. Em seguida, vem a litigância simulada, ou sham litigation. Aqui, a denúncia é ainda mais grave, que o próprio sistema judicial é usado como arma. Ações que seriam iniciadas não para buscar justiça, mas de má fé, com o único objetivo de perseguir, desgastar e destruir um oponente. O dossiê descreve um ciclo vicioso, quase uma engrenagem, em 3 etapas. Primeiro,
o advogado da rede cria um conflito artificial. Segundo, o promotor que estaria comprometido não age. E terceiro, o juiz ligado à mesma rede valida a manobra. É um sistema que, segundo as alegações, se protege e continua girando. As consequências finais descritas no dossiê pintam um quadro bem sombrio para a justiça local. Um ministério público que perde sua independência, um judiciário com a imparcialidade em xeque e um sistema de ensino jurídico que poderia estar formando as próximas gerações para perpetuar esse mesmo ciclo. As alegações nesse dossiê pintam um quadro alarmante, em que os pilares da justiça, a independência, a imparcialidade, parecem estar sob uma pressão enorme. E isso nos deixa com uma pergunta que ecoa muito além de Varginha. Quando um sistema de justiça local se torna tão entrelaçado com interesses privados, quem é que garante um resultado justo para todo o resto da sociedade?